Convido os amados a ficarem de pé para a gente avançar nessa aula extra, aula bônus, aula especial, conteúdo especial sobre mundo espiritual, é a segunda parte, né? Terça-feira passada tivemos a primeira parte, o pessoal gostou muito, então a gente está dando a segunda parte. O pessoal que é aluno recebeu o conteúdo já do professor Edson para fazer lá o resumozinho, tá bom? Então vamos pedir que o Senhor venha nos dirigir. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e Amado, estamos aqui, meu Deus, reunidos em Teu nome, e em Teu nome, Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, milagres acontecem, no nome de Jesus Cristo, cadeias caem por terra, no nome de Jesus Cristo, o inferno estremece, no nome de Jesus Cristo, a qual estamos reunidos, há poder sendo liberado, a unção, ao mover do sobrenatural, há dons disponíveis, porque é no nome mais poderoso, ó Deus, que nós estamos aqui reunidos. Não estamos aqui reunidos, ó Pai, diante de um homem, de uma autoridade humana, diante de alguém que foi elevado a alguma categoria nessa terra, mas nós estamos aqui no nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus Cristo, e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, possa fluir, abrindo o entendimento, tirando as escamas dos nossos olhos, trazendo a revelação, o entendimento, a compreensão da Tua palavra, nos dando direcionamento em cada uma das áreas aqui, na vida de cada um de nós, Senhor, nos ministérios aqui representados, tanto de pastores que estão conosco, de membros, obreiros, diáconos, diaconisas, presbíteros, missionários, evangelistas, bispos, apóstolos, todas as categorias eclesiásticas que se reúnem para aprender no presencial ou no online, que o Senhor traga um entendimento, a compreensão, para que possamos, meu Deus, cumprir o ID a qual o Senhor determinou, para que possamos alcançar vidas que precisam do socorro, da salvação das suas almas, e que o Senhor tenha liberdade entre nós, que ao término dessa aula, cada um possa dizer que valeu a pena vir aqui, valeu a pena buscar o conhecimento, valeu a pena todo o esforço e toda a dedicação. Pai, que os Teus anjos estejam trabalhando em favor de cada um de nós, que os Teus anjos estejam agindo, que cadeias sejam quebradas e toda ação do diabo, do inferno, dos demônios estão paralisadas, todo o plano do inimigo está cancelado, em nome de Jesus, e a bênção do Senhor se estenda sobre nós, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas casas, nossos lares, nossas atividades, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós paramos num ponto na aula da terça-feira passada. Eu vou fazer um apanhado corrido para a gente chegar na continuação, tá? Então eu vou fazer de início aqui uma revisão rápida, tá? Uma revisão rápida da primeira parte, tá? A gente vai fazer uma apanhada aqui rápido para eu chegar na nossa sequência lá, tá? Nós iniciamos a falar desse mundo espiritual, vimos a primeira referência que é Atos 12, do 1 ao 5, na realidade até o versículo 19, onde dois apóstolos, um é preso primeiramente, que é o Tiago, não é isso? Primeiramente o Tiago é o primeiro apóstolo, e depois Pedro, certo? Então Tiago, ele morre, né? E Pedro é solto. Há uma diferença que a gente viu, que Tiago, que era apóstolo,
ele morre e aqui não diz que a igreja orava. Aqui já aparece Pedro solto, onde a igreja orava. E aí a gente já tem o primeiro ponto que a gente falou na aula passada. Na realidade está lá no versículo 5, Atos 12. Está lá em Atos 12, tá? Atos 12, do 1 ao 19. Na realidade o 5 vai dizer que a igreja, ela fazia contínuas orações. E aí no versículo 7 vai dizer que o anjo do Senhor, ele vem e chama Pedro: Pedro, pode sair porque a igreja está orando por você. Então a gente já tem um entendimento que a oração, e aí foi onde eu dei aquele tema para vocês, a explicação, a melhor explicação que eu tenho sobre oração, tá? A melhor explicação que eu tenho sobre oração, tem várias, tá? Uma reverente conversa com Deus, um diálogo com Deus, não é? Uma forma de uma via de mão dupla, mas a melhor resposta que eu tenho para a oração é você dar legalidade aos céus para agirem aqui nessa terra. Significa que crente que não ora não vai ter resposta. Igreja que não ora fica resolvendo os problemas. A gente vai ver hoje aqui que tem duas situações importantes, tá? Eu estou fazendo a revisão geral aqui da última aula. Duas coisas importantes: resolver no mundo espiritual, primeiro, é mais fácil do que você resolver quando a coisa já está acontecendo nesse mundo físico. Você entendeu ou não? Você antecipar no mundo espiritual vai sair mais barato do que você ficar resolvendo o problema depois que ele já é visível no nosso mundo. Vou explicar. Você bloquear a ação do diabo na sua família, é melhor você antecipar do que depois você ter que resolver um problema que você não orou e agora vai ter que lutar. Aí tome jejum, tome oração, tome busca, entendeu? Então, se você pode antecipar, é mais ou menos aquela explicação que eu dei. Você acorda de manhã, o que você faz? Já define o seu dia, já bota tudo em ordem no mundo espiritual. Você acordou, você levantou, aí você vai para o seu lugar, o seu cantinho, ou sentado, de joelho e pé. Isso aí não vai ter diferença não, tá? Você pode orar sentado, de joelho, de pé. Existem algumas pessoas que criam alguns rituais, mas não faz diferença. Não faz diferença. Ah, você só pode orar se for de joelho para Deus ouvir. Não tem isso, tá? Até porque Deus é Espírito. Agora, eu posso me esforçar para ajoelhar? Ajoelho. Eu posso orar em pé no dado momento? Ore em pé. Eu posso orar sentado, como se eu estivesse numa audiência, que a oração é uma audiência com o Supremo dos Supremos. Ore sentado, fique à vontade. De forma que eu antecipo o meu dia, eu começo o meu dia e eu já vou declarando: Senhor, envia um anjo lá. Senhor, meus filhos vão estudar, não vai ter acidente, eles vão conseguir aprender o conteúdo. Todo demônio que vem paralisar a mente deles para atrapalhar a aula está cancelado. Senhor, meu marido, ele vai ter que ir lá em tal lugar. Senhor, põe um anjo lá, não vai ter assalto, não vai ter roubo. Senhor, eu preciso no comércio, me dá direção naquilo que eu tenho que comprar, no que eu tenho que resolver. Senhor, tem uma visita que disse que vai vir aqui em casa. Senhor, só permita vir se o Senhor realmente aprovar. E o demônio, que se essa pessoa carrega entidades, os demônios ficam fora, não entram. Esse peso não entra para minha casa. Gente, se você fizer isso no seu dia, você vai abençoar e blindar o seu dia. Então Satanás não vai conseguir agir na tua vida. O problema é que as pessoas não fazem oração e ficam depois resolvendo os pepinos, os problemas. Ou seja, o diabo já está operando, o diabo já está agindo, o diabo já está destruindo. Aí você vai ter que exercer, resolve, mas você vai ter que exercer um esforço muito maior. Então, se eu posso antecipar no mundo espiritual, eu vou antecipar e vou paralisar toda a ação do diabo daquele dia, toda a ação do inimigo daquele dia. Mas pastor, eu fui, cheguei lá, furou o pneu do carro, eu orei, eu pedi para o senhor guardar, eu pedi para e tal. Você não orou?
Até o pneu furado tem um propósito de Deus ali, fique em paz. Paga os R$20 do furo, entendeu? Dá glória a Deus e fica ligado, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Pode ter sido uma tragédia que Ele te livrou e só permitiu que o pneu furasse. Mas tem crente que, é reclamador. Isso aqui é um ponto que a gente vai falar sobre hoje, que Deus não gosta de crente que reclama. Deus não gosta, inclusive Ele mata, está na palavra. Ele mata. 12 espias, 10 ficaram falando, não dá, não sei de quê, Deus matou. Além daquela leva toda que foi para o Egito, que matou, e só ficou os filhos para entrar na terra prometida. Mas Josué e Caleb entraram, por quê? Porque não reclamaram. Vem vontade de reclamar? Vem, bota um louvor, canta, dá glória a Deus, adora o nome do Senhor, e o inimigo vai ser envergonhado, e o nome do Senhor vai ser exaltado. É isso, é o que tem que fazer. Nós temos que agir assim, tá bom? Então andamos nisso aqui. Vimos outro ponto importante, que o Salmo 115, versículo 16. Aqui eu estou resumindo aquelas 2h30 da aula passada, para entrar no conteúdo novo. Aqui nós vimos que os céus pertencem a quem? O Senhor, mas a terra Ele deu para a gente. A terra é nossa, tá? A terra é nossa. Só que teve um probleminha na situação da história. Quem que Deus coloca para governar? A gente, Adão e Eva. Isso aí, foi? Adão, ele era o quê? O governo estava na mão dele, tá? O que o diabo fez? Ele tem que tirar dele. E o diabo, a gente já aprendeu, Deus é espírito, sim ou não? Sim. O diabo é espírito, sim ou não? O que significa isso? Sim. Os demônios são espíritos, não são? O que significa isso? Que eles são ilegais na terra. Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu. Para Deus atuar, Ele precisa de quê? Instrumentos, corpo, veículo. Que é quem? O ser humano. E o diabo também. No caso no Éden, era algo diferente, que Deus ele falava diretamente com o homem. Mentoria todos os dias. Já o diabo já era ilegal. Aí teve que incorporar a primeira incorporação que teve no bicho, no animal. E ali ele conseguiu fazer com que Adão e Eva entregassem para ele o governo da terra. Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Satanás é chamado o quê? Deus desse século. Então tá lá, Adão pegou tudo que Deus deu para ele, rasgou e entregou para Satanás. Tá? Pegou o diabo, Satanás, o nome que você quiser, né? Virou o quê? O Deus desse século. Aí Deus falou: e agora? O que eu faço? Né? Isso na nossa concepção, que Deus é sabedor de tudo. Mas na nossa cabeça, e agora? Satanás tomou na moral, não tomou na moral? Incorporou, enganou e pegou. Aí Deus, por que Deus não veio e matou a serpente na hora? Porque Ele não pode agir dessa forma. Então Ele falou: eu vou na forma de ser humano e tomo dele de novo e entrego para o homem. Você tem o governo de volta. O crente, o servo de Deus, a nova criatura, tem de volta esse poder, esse governo nessa terra. Você é autoridade aqui, Satanás não tem vez. Você consegue entender isso? Então, Jesus vem, tá? E toma de volta, tá? Toma de volta. Mas para quem não recebeu essa autoridade de Jesus, né? Jesus vem, toma de volta e entrega a quem? Entrega a quem? Quem é a igreja? Somos nós, tá? Não estou falando de gente sozinha. Gente sozinha não é, tá? Se você for no laboratório de anatomia, você vai ver um monte de fígado lá. Aquilo é um corpo? Não, um monte de fígado. Então você sozinho não é corpo, você é membro.
Por isso que Satanás é o único que tem desejo que as pessoas não congreguem. É o único. E quantos estão comprando essa proposta de Satanás? Quantos desigrejados você conhece? Não, não sou desigrejado não. Eu continuo servindo a Deus e tal. Mas você não consegue entrar numa igreja, procurar uma igreja? Não, porque a igreja tem muito problema. Então vai ter um camarote no céu separado para você que é tão santo que não pode estar com as outras pessoas. Se você está numa igreja tóxica, procura uma igreja boa, uma igreja bíblica. Mas tem o vereador que também quer se pacientar, né? Sim, aí então, é o tal do desigrejado. É o tal do que eu sou igreja, não, você não é igreja. Você faz parte do corpo que é a igreja. Então eu preciso de congregar. Agora, há decepções em vários ministérios. Agora a pessoa tem que procurar a igreja mais próxima da sua Bíblia, tá? Tem que ter Bíblia. Se não tiver Bíblia, é que a igreja ela quer ficar igual ao mundo, para ganhar o mundo. Só que o mundo não aguenta mais o mundo. Não precisamos do mundo, precisamos de festa do mundo, não precisamos nada do mundo para alcançar o mundo, porque eles não aguentam mais o mundo. Eles precisam de quê? Da palavra. Então, pegar isso aqui, certo, gente? Então o Salmo 115 diz que o céu é do Senhor. Amém? Seja bem-vindo, vamos lá. O céu é do Senhor e a terra Ele deu aos homens. Então Ele deu a terra aos homens. Adão tinha todo o governo, tá? Toda a autoridade, e Satanás falou: tem que tirar dele. Aí veio com a proposta do pecado, eles acreditaram, e Satanás virou o quê? O Deus desse século. Ali Satanás virou o Deus desse século. Aí Jesus falou: vou vir como ser humano, porque eu tenho que ser legal na terra, e somente em um corpo eu tomo de volta as chaves, eu tomo de volta tudo e entrego novamente à igreja. O desespero do diabo contigo, meu irmão. Não é você que fica desesperado com o diabo, não, é ele que fica desesperado. Porque não é a luz que se incomoda com a treva, não, é a treva que se incomoda com a luz. As pessoas ficam invertendo aí, com medo do diabo, com medo dos demônios, com medo do pai de santo, com medo do feiticeiro. Não, eles têm que ter desespero, porque aonde a luz chega, a treva tem que sair. Amém? Então, ó, isso aqui eu estou na revisão geral lá, da última aula. Então, o próprio Deus, em sua soberania, ele estabeleceu esse princípio de que, para que o Espírito atue nessa terra, ele precisa de um veículo, tá? Quem já foi lá da Corimba, do outro lado, sabe que o reino das trevas ele imita o reino da luz. Satanás é organizado também, ele imita. Então quem já foi de lá, conhece lá de lá, para que haja a operação dos demônios, das entidades, eles ficam chamando, invocando, fazendo os barulhinhos lá, né? Não tem aquele barulho lá que eles fazem? Para quê? Para que as entidades possam vir. Assim são os nossos cultos do lado do bem, né? Por isso que a gente tem a adoração, o louvor. Por isso que um crente que entende a importância do Espírito Santo, ele anda glorificando, ele anda cantando, ele anda ligado, ele dá glória a Deus, ele está arrumando a casa, ele está cheio do Espírito Santo, ele está estudando, mas ele está conectado com Deus, ele está cheio. Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é estar cheio do Espírito Santo. E aí o inimigo não vai ter vez na vida dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Outra coisa que a gente viu, nós vimos outro texto chamado Amós. Qual foi o texto lá, Amós? 3:7. O que diz lá? Isso é só revisão ainda. Amós 3:7. O que diz lá? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Hoje, qualquer servo de Deus é um profeta. Quem tem o Espírito Santo é um profeta. Porque o profeta era a característica lá do Antigo Testamento. Hoje, se você tem o Espírito Santo, você é um profeta. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, tá? Então Deus ele vai revelar. Deus ele vai mostrar. Deus ele vai dar sinal. Deus vai falar através de sonho. Deus vai te dar sensibilidade. De alguma forma ele vai te falar o que está para acontecer. Lembra quando ele disse? Ele disse consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão que vou fazer? Olha só, Deus consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão que vou fazer? Não vou falar para ele: Abraão, vai descer fogo lá. Abraão entra na brecha, intercede pelo sobrinho Ló, que vai ser livre.
Então Deus ele fala. Agora, o que você faz? Tem gente que cancela o que Deus mostrou. Tem gente que está sensível no espiritual e cancela. Você está dentro do ônibus e ali você percebe alguma coisa estranha, alguma coisa, Deus fecha teu coração ou mostra alguma coisa, te dá um sonho, você dormindo, que vai acontecer alguma coisa, e ali você paralisa toda a ação do diabo. Não vai ter assalto aqui, em nome de Jesus. Está cancelado, espírito de morte, espírito de... E ali você cancela o mal. Tem gente que não cancela, tem gente que ignora, e aí vai sofrer a pena. Porque quantas pessoas que Deus avisa, vigia, não sei de quê, acerta teu passo, bababá, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, Deus mostra em sonho, Deus usa alguém, Deus dá uma revelação, e a pessoa ela ignora, aí o preço paga lá na frente, tá? E tem gente que concorda, Deus mostrou, falou que vai dar ruim, e a pessoa espera dar ruim para dizer, Deus não falou que ia dar ruim? Irmão, se Deus mostrou, tu já entra logo como intercessor, já entra na brecha, para ver se Deus vai dar o escape. Vimos isso aí na aula passada também. Vimos Tiago 4,4. Tiago 4,4. Porque eu não sei o teu... Tiago 4,4 vai dizer, né? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não sei qual é o nível espiritual de você. Cada um tem um nível espiritual, tá? E a forma de você saber o nível espiritual seu é diante das tentações. Uma das formas de você identificar o teu nível espiritual é quando vem a tentação. Se tu cede, é aquele crente Nutella. Crente Nutella, aquilo ali o diabo nem perde tempo com ele, que já é aquele crente que já trabalha para o diabo, entendeu? É o crente em cima do muro. Agora, se o teu nível é de Daniel, podem te jogar na cova que você está de boa. Pode jogar. Se Deus quiser livrar, ele fecha a boca do leão. Se o teu nível estiver de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes que deram para eles, né? Misael, Ananias e Azarias, você está de boa. Porque se Deus quiser te livrar do fogo, da fornalha, Ele livra. Se o teu nível estiver lá de um diácono como Estevão, pode te apedrejar que você está em paz. Então, na hora da tentação, você mede o teu nível. Porque às vezes a gente só tem a aparência de crente. Só aparência. Mas quando vem as tentações, você diz, meu Deus, como eu sou fraco. Porque eu cedi essa tentação. Eu pequei uma coisa tão besta. Eu cedi a essa situação. Eu deixei a mágoa entrar no meu coração. Eu perdi a cabeça. Eu não tive equilíbrio. E aí você consegue ver o teu nível espiritual, tá? Agora, se você diz, se você resiste, se você diz, pode me matar, mas eu não nego Jesus, então o teu nível está alto. Então é uma forma que é algo individual. Eu não posso medir o teu nível espiritual por você, mas você no seu dia a dia, você consegue fazer a leitura. Realmente o meu nível espiritual está aumentando, eu estou subindo degraus, porque vem tentações assim, eu resisto, vem tentações assadas, eu resisto. Olha o nível de comunhão de José. A mulher ficou nua para ele, e José estava na flor da idade, um garotão, né? A mulher deveria ser linda, não deveria ser para ser a mulher daquela autoridade, não era qualquer mulher, uma mulher linda, se agarrou ali com ele, ficou nua, e o que José faz? Ele corre. Olha o nível espiritual desse homem. Se olha para Jó, você dificilmente encontra um homem igual a Jó. As mulheres eu digo para ler Provérbio 31, né? Os homens eu digo ler Jó 31. Você chora lendo Jó 31, porque Jó, ele diz assim, numa das passagens ele diz assim, se eu algum dia olhei pela fechadura para olhar para uma mulher, que a minha mulher seja a mulher de outros homens. Por isso que ali eu digo que a mulher não foi embora. Jó teve os filhos com a mesma mulher, isso é minha visão, tem outras visões, porque ele disse, ele assumiu assim, eu nunca vi nenhuma mulher nua, eu nunca olhei, eu nunca
fui procurar, eu nunca. Então, olha que postura daquele homem. Então, são homens na Bíblia, mulheres na Bíblia, que estavam no auge, no nível espiritual, que todos nós deveríamos estar. Todos nós. Esse nível espiritual, inclusive de confiança. Nós cristãos deveríamos ter um nível assim: qualquer irmão confia a esposa perto de mim, e eu confiar a minha esposa perto de qualquer irmão. A irmã confiar o marido perto de qualquer irmã da igreja, e o irmão confiar a esposa dele perto de qualquer irmão da igreja. Mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes o pessoal diz: cuidado com aquele irmão ali, ele ali é o presbítero da carnarégia. A gente ri, mas é triste, né? Porque deveria ser assim: não, pode conversar com esse irmão lá, pode se aconselhar com ele, pode se aconselhar com ela. A coisa está tão feia, tão séria, que uma mulher perto de outra mulher, o pessoal tem que abrir os olhos. Esse é o nível que está, infelizmente, em muitos ministérios. Aí a gente vê o quê? Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo para operar, para agir, para manifestar, para o inferno perder almas e o céu ganhar almas? E é responsabilidade minha e de vocês individualmente, e como igreja que fazemos parte, mudar essa perspectiva, ter um posicionamento santo, agradável ao nosso bom Deus. Amém? Então beleza, vimos isso aqui, vamos caminhar aqui. Outra coisa que a gente viu, Colossenses, estou bagunçando aqui, que é a revisão. Colossenses 1, 12 e 13. Nós vimos aqui que nós fomos. Está muito frio aí, gente? Tá bom? Tá de boa? Clima de montanha? Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, ele fala: nós fomos transportados. De onde? Do reino das trevas para o reino do seu amor. Não é isso? Se fomos transportados, qual a ação do diabo na sua vida agora? Nenhuma. Nenhuma. Na tua vida não. Às vezes você encontra crente falando que o diabo deu uma pernada, jogou, derrubou e tal. Não tem como, que o maligno não lhe toca. O diabo não tem ação na sua vida. Agora, ele vai tentar quem ele puder para te atingir. Por isso que os maiores ataques é onde? Casamento, número 1. Porque se Satanás conseguir, porque eu estou falando de casamento, que é níveis de intimidade. Qual é o maior nível de intimidade que tem? Conjugal. Então, se Satanás ele não consegue atingir você, ele vai atingir quem? O cônjuge, vai tentar usar o cônjuge. Se ele usar o cônjuge e você entrar nessa frequência, o que acontece? Tua oração já está interrompida. É tudo que o diabo quer: interromper esse Wi-Fi celestial aí. Ele quer bloquear isso, quer cancelar a tua conexão com Deus. Quer que fica com mágoa, com raiva e tal, reclama e começa a falar, um briga com o outro dentro de casa, aquela coisa. Satanás diz: é isso aí, eu quero isso aí. Então ele investe pesado no casal. Se você diz: pastor, eu tenho dificuldade, olha, se a mulher falar um pouquinho eu já levanto, ou se o marido falar eu já me exalto, o que eu faço? Faz jejum. Jejum te deixa mansinho. Amansa onça, leão, pitbull. Jejum é maravilhoso. Mas nesse G até 9 da manhã, eu estou falando de jejum. Esse G até 9 da manhã é um jeitinho que o pessoal deu aí. Eu estou falando jejum. Você puxar no mínimo até meio-dia. Você vê como é que tua bola murcha, tu começa a ter sensibilidade com Deus. A mulher começa a falar e você vai dando glória a Deus. Ou o marido começa a falar e tu vai dando glória a Deus. Eu sei que é batalha espiritual, eu sei que é o inimigo que está por trás, mas eu não vou dar brecha, está repreendido em nome de Jesus. Tu fica o santo, tu fica uma santa. Jejum, meu irmão, quebra. Jejum quebranta. E como Deus se manifesta na vida de quem jejua. Tá? Coisa que hoje tem crente que não jejua mais. Mas pastor, tá? Mas quando você está ligado no Espírito Santo, está focado na obra, nas coisas do reino dos céus. Normalmente, quando hoje eu falo assim, qualquer ação que a minha esposa de repente tenha, eu já começo a olhar com outros olhos, olhar espiritual. Tem que ter esse olhar. Se eu chegar, dar uma brechazinha, se eu falar. É tudo que o inimigo quer.
Se o casal tiver blindado, ele diz: vou nos filhos. E o diabo não tem nenhuma ligação com a gente. Por isso que a gente não pode ter nenhuma unha do lado dele, nenhuma unha. Porque se o diabo puder matar, ele mata todo mundo. Deus deu permissão de matar os filhos de Jó, ele deixou pelo menos um. Não. Matou os 10 e não brinca, tá? Por que não matou a mulher também, né? Por que não matou a mulher também? Não vou brincar com isso não, vou mexer com as mulheres não, vou mexer com as mulheres. Mas tem resposta na Bíblia ou não? Eu não vou mexer com as mulheres não. Só tem resposta na Bíblia? Não, porque o que acontece? A coisa mais... Aonde Jó iria se escorar? Na mulher. Aí o diabo diz: eu deixo ela para dar pancada final ali. Entendeu? Porque quando Jó foi se escorar, se apoiar, a mulher ainda veio com aquelas... Entendeu? Então, o inimigo vai tentar usar o casal, o cônjuge. Não conseguir, ele vai usar os filhos. Ele vai tentar te intimidar, ele vai tentar parar teu ministério. Você sabe quantos pastores estão com o ministério parado por causa de problema com o filho? Com vergonha? Filho foi para droga, filho virou gay, a filha virou lésbica, é uma bagunça. Tem pastores, tem obreiros, tem líderes que encerraram o seu ministério de vergonha. Satanás conseguiu entrar. Estou dizendo que a culpa é do pai, que o filho errou, que o filho não errou. Não estou falando disso não. Eu estou falando que o inimigo vai tentar te parar. Por isso você tem que blindar, orar, jejuar, interceder e vigiar, porque o inimigo vai tentar te parar. Se não conseguir com os filhos, vai tentar ver os teus pais, vai tentar teu colega de trabalho, teu vizinho que é perto de você, pessoas próximas a você para tentar te parar. Porque quanto mais perto, mais ele mexe no nosso emocional. Se alguém da rua te xingar, você diz: ele está com problema, boa. Mas se for alguém que te ofende na tua cara, alguém que está orando, chorando, ajudando, investindo, é ou não é? Principalmente quando você ajuda, quando você dá comida, quando você apoia aquela pessoa e do nada vem aquela facada para ver se você para, para ver se você desanima. Mas se tu entender pelo lado espiritual, você diz: não, eu já entendi que é ação do diabo, tá? Então vamos lá, fomos transportados. Então Satanás não tem ação na minha vida. Põe isso na sua cabeça: Satanás não tem ação na sua vida, tá bom? Agora você encontra, por exemplo, o homem casado que tem desejo para outras mulheres, ele está em ação do diabo na vida dele, tá? A pessoa está debaixo de influência do diabo, né? O casal quando briga é influência do diabo. Ah, mas ele é pastor, é influência do diabo, está debaixo, aceitou a proposta do diabo. Meu irmão, se você quiser andar nesse sobrenatural, nesse mundo espiritual, você vai ter que viver de uma outra forma. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, tá? Então o casal começou aquele atrito, aquela coisa. Alguém tem que estar percebendo no mundo espiritual. O que é isso? Que brecha é essa que a gente está dando aqui? Aqui em casa não. Não, Satanás não tem espaço aqui em casa. Mas Satanás ele quer que fique comum, normal, briga, bate-boca, e depois a gente fazendo a obra, expulsando o demônio, evangelizando e achando que Deus está aprovando aquilo ali, tá? Então não aceite a briga, a discussão, e por aí vai, tá? Vimos aqui Marcos 5. Quem lembra da passagem de Marcos 5? Do 1 ao 20, passagem de Gadareno, tá? E nos chamou a atenção ali o quê? Que quando Jesus expulsa eles pedem para que não fossem expulsos para outra província. E aí você entende, tem demônios territoriais, tá? Tem demônios territoriais. Às vezes de uma rua para outra já muda a situação, porque são entidades territoriais que você precisa enxergar para mandar aquele mal embora, aqueles espíritos embora. É droga, é prostituição, é um crime que sempre acontece naquela esquina,
entendeu? Sempre tem um homicídio, sempre tem macumba ali naquela praça. Então a igreja tem que abrir os olhos e dizer: vamos paralisar esse negócio aqui. E aí é guerra, é jejum, é oração, mas Deus dá vitória, tá? A muralha não resistiu, vai resistir coisa, entendeu? Agora, quem está disposto a enxergar pelos olhos espirituais? Muitas das vezes diz: é o governo, não sei de quê, esse pessoal é sem vergonha mesmo, isso é tudo desocupado. Isso é uma linguagem humana. A linguagem espiritual está dizendo: tem entidades por trás daquilo ali, tem demônios que fazem as pessoas ficarem aqui à toa, o dia inteiro aqui, fumando maconha. Então eu tenho que enxergar que é uma ação espiritual do mal, e eu preciso orar para que aquele mal vá embora e vá para outro lugar. Demônios territoriais. Quando Jesus falou para ele, ele falou: deixa a gente, não manda a gente para outra província não, porque a gente tem que cumprir propósito aqui nesse lugar. Então você, como autoridade, tem que mandar o mal sair. Se você não tiver essa autoridade, agora você só pode entrar em searas que você está, não entra. Por isso que eu aconselho o seguinte: vai devagarinho, entendeu? Vai devagarinho. Tem gente que já quer ir lá na boca, botar a mão na cabeça do pessoal da boca, do feiticeiro. Daqui a pouco é um mês sem levantar em casa. Quando não, volta para o mundo. E quantos que você conhece? Acabou de sair da droga, onde é que ele está? Orando pelos bandidos traficantes. Daqui a pouco onde é que ele está? Não, está morto, O diabo leva mesmo. Porque não quer nem sentar para ouvir, para aprender numa igreja séria, e já está dando testemunho de tudo que é igreja. Não dá pouco tempo, a pessoa está morta, executada ou caída de volta nas drogas. Porque é espiritual, a coisa é seríssima. Mas se aquela pessoa começa a desenvolver, começa a evoluir, começa a fazer um trabalho, meu irmão, pode ter certeza, ele fecha a boca de fumo na unção do poder de Deus. Fecha. Existem exemplos aí, exemplos antigos, né? Teve um pastor, vocês lembram, uma época, que ele era chamado até para encerrar, não vou ficar dando nome não, mas vocês sabem quem é. Ele era chamado no presídio para encerrar a rebelião. Vocês lembram dele? Um pastor que chegava lá, os caras com a cabeça do bandido, meu irmão. Ele chegava, né? O mistério que ele tem lá, é ou não é? Depois o inimigo conseguiu arrumar lá e deu uma... Porque o inimigo, ele vai tentar parar a gente, né? Então, você vê, o camarada era chamado no presídio, e os caras com olho jogando nos juízes lá, olho de bandido, cabeças enfileiradas. Ele chegava e falava: cessou esse negócio, em nome de Jesus. Então, são degraus que você vai atingindo, tá? Outros conseguem manter, outros conseguem afundar, outros conseguem desenvolver mais e mais, outros vão desenvolvendo nos dons. Mas é o que? Uma constante crescente. Para Davi matar o gigante, ele matou o leão, matou o urso. Então eu preciso, é mais ou menos assim, aos poucos você vai adquirindo currículos no mundo que? Espiritual, tá? Não queira abraçar sem você estar revestido, que Paulo vai falar sobre isso, revestido de toda a armadura de Deus. Então vimos isso aqui também. Outra coisa que a gente viu aqui, 2 Coríntios 4, lembra lá? 2 Coríntios 4, 3 e 4, que vai dizer o que? Satanás, o Deus desse século, tá? Ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Então tem que ser isso, 2 Coríntios 4, 3 e 4. O cristão, coisa que não está acontecendo hoje, o cristão, ele tem que ter consciência: o meu familiar que não está congregando, ele está debaixo da influência do diabo. Satanás é tão astuto que ele faz a gente até achar que aquele parente bonzinho que não está na igreja vai entrar no céu, para que você não entre na guerra espiritual.
Quantos parentes que você acha bonzinho, gente boa, não atrapalha a mulher de ir para a igreja, leva até na porta da igreja, deixa a irmã entrar e tal, é uma maravilha, mas não se converte, não congrega. Aí você diz, eu até acho que esse irmão tem um lugarzinho no céu para ele. Satanás te cegou também. Porque na Bíblia diz, né, Senhor? Aquele que não está comigo não faz parte. Não tem jeito. Se tem um filho que não está congregando, se tem um marido que não está congregando, se tem um parente que não está congregando, eu não estou dizendo que não são boas pessoas, são trabalhadores, são corretos, são pessoas bacanas, mas se morreu hoje, eles estão no inferno. E o cristão tem que abrir os olhos, senão a gente não vai lutar contra isso. Você tem que guerrear. Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu irmão vai se converter, meu pai vai se converter, minha mãe vai se converter. Ah, mas é uma vovozinha tão docinha. Ah, meu irmão, você não enxerga pelo mundo espiritual, não. Se você enxergar o que está por trás daquela vovozinha segurando ela sem congregar, entendeu? Eu tinha lá na congregação, há muitos anos atrás, o Senhor me deu um sonho, e naquele sonho ele me mostrava que alguém ia manifestar o impondo as mãos. E aí no culto seguinte eu fui, todo mundo sentado, eu falei, irmão, vou fazer um trabalho aqui espiritual. E a pessoa que eu nunca imaginei que ia manifestar foi que manifestou. Uma senhorinha calada, que não dizia nada, magrinha, doce de pessoa e tal. Quando eu botei a mão na cabeça dela, estava a entidade lá. Na vovozinha que ninguém nunca ia imaginar. Tem vários testemunhos. Um rapaz estava contando que ele chegou na casa da família dele e a avó não era crente e aquilo queimava no coração dele. Eu tenho que ganhar minha avó para Jesus. Tenho que ganhar minha avó para Jesus. Aí estava todo mundo na sala e sentou a avó dele e ele na mesa, na cozinha. E ele começou a falar, vovó, você precisa de Jesus, vovó, aceita Jesus e tal. Daqui a pouco a vozinha olhou para ele assim e falou, você sabe com quem você está falando? A mulher partiu para cima dele e a família achou que era ele que estava batendo na avó, e ele estava expulsando o demônio da avó. Se você abrir os olhos, porque tem muito crente que dorme com o diabo, porque o marido não é convertido, divide cama com Satanás, divide cama com o demônio. Os filhos não estão congregando, os filhos estão debaixo da influência do diabo. E Satanás não quer que você entre nessa guerra. Ele quer que você simplesmente fique orando, Senhor, abençoa assim o meu filho, teu filho está prosperando, está estudando, está crescendo, e está viajando, está indo para um monte de lugar, está crescendo na vida, mas é um perdido, vai para o inferno. Mas se você tiver olhos espirituais, você vai dizer, não, minha casa não, eu vou guerrear, vai todo mundo se converter, Deus há de salvar. Senhor, tira as escamas, que a Bíblia fala lá. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, porque você chama para comer uma pizza, todo mundo vai. Você chama para ir para a igreja, a pessoa, não, depois eu vou. Por que não vai? É espiritual, gente. É espiritual. Entenda isso, para que você venha guerrear no mundo espiritual. Só que o diabo não quer. O diabo quer que você diz, é sem vergonha, eu não vou orar por ele não, salvação é individual, problema de cada um, diabo. É isso aí. Porque alguém que enxerga o mundo espiritual, Satanás fica desesperado, porque alguém que pode combater e botar ele para correr da família, do trabalho, da sociedade, tá bom? Então quebra a influência, tá? Quebra essa cegueira do seu familiar, lance palavras, a gente vai falar da palavra já, lance palavras no mundo espiritual, tá? Declare em nome de Jesus. Toda a cegueira espiritual do fulano de tal cai por terra. Senhor, envia um anjo lá agora, Senhor. Tire esse mal que age na mente deles. Joga essas escamas por terra. Você vai confrontando o espiritual, tá? E aí você vai ver. Porque tudo que acontece aqui no físico, primeiro tem que ser o quê? Acionado no mundo espiritual, tá? E aí você encontra as pessoas, já falamos sobre isso aqui, tá? Vimos isso aqui também. Falamos sobre Efésios 6, 10 e 11, né? Efésios 6, 10 e 11. Revestir de toda a armadura de Deus,
tá? Fortalecer o seu poder, tal, revestir, que a gente já está vestido, mas precisamos revestir, tá bom? Para a gente vencer as ciladas, as astutas ciladas do diabo, tá? Vimos também Efésios 4, 27, não ter lugar ao diabo, tá? 1 Pedro 5, 8 e 9, que fala lá o quê? Lembra lá, o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá bom? Agora, dando sequência agora é conteúdo novo que ninguém viu, tá? Satanás não tem pena, você tem que ter isso na sua cabeça, tá? Por isso que você tem que aprender a resisti-lo. Não é isso que é Efésios 6. Efésios 6 vai falar outra coisa. Tem um versículo que diz que a gente vai resistir, sujeitar-vos a resistir ao maligno, ao diabo, e ele fugirá de vós. Beleza. Nós chegamos até a dar esse texto, Efésios 6, 11 e 12. Cadê? Efésios 6, bota o 12 também lá, 10, 11, 12. Efésios 6, 11 e 12. O 12 vai dizer, o 11 vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, tá? A nossa luta é na região espiritual, segundo o céu, nossa guerra, tá? Contra principados, olha quanta coisa, principados, é organizado o reino das trevas, tá? É esses demôniozinhos que sai, entendeu? Você vai embora. Existe principados, existe potestades, olha o nome, existe príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, nas regiões aonde? Celestiais. Você acha que não existe príncipe em cada estado, não? Sim. Você vê que tem coisa que só acontece naquele estado, tem coisa que só acontece naquela região, tem situações que só desenvolvem lá do mal, da parte do mal, porque existe um príncipe ali, existe um governo ali. Daniel fala sobre isso. Quando ele ora, o anjo recebe autorização para vir e não consegue atravessar a atmosfera, que tinha alguém que era um príncipe daquela região lá. E aí o anjo teve que fazer o quê? Chamar o arcanjo, o Miguel. Miguel chegou a passagem. Por quê? Porque o diabo só reconhece a autoridade. O diabo não reconhece minha carteira de pastor, não, pelo amor de Deus. Isso é questão de ordem eclesiástica que tem que ter, e que cada um respeite as autoridades constituídas. Mas o reino das trevas, eles não respeitam a autoridade de homem. Ele respeita se você é autoridade do mundo espiritual. Tem gente que você bota a mão, manda sair, não sai, e outro vem, bota a mão e sai. O diabo, ele reconhece a autoridade, porque o mundo espiritual é regido por autoridade. O anjo veio, não passou, porque tinha um príncipe ali, falou: aqui tu não passa. Ele chama o arcanjo vem e diz: libera a passagem. Por isso que eu tenho que entender quem eu sou no reino de Deus. Quem é você? Quantos anjos estão ao nosso dispor? Essa hora mesmo a gente está aqui, tem exércitos parados aqui, tem anjos e mais anjos aqui parados, tem gente que anda com batedores espirituais. Quando você vai, os anjos já foi tudo na frente, meu irmão. E tem demônio que fica no caminho. Isso é hierarquia espiritual, que você adquire e desenvolver no seu espiritual, tá? O versículo 13, o 13 aqui vai falar para resistir no dia mal, né? Fala sobre tomar toda a armadura de Deus, toda armadura. Quantas? Toda. Existem armaduras espirituais. Para cada situação espiritual existe um nível espiritual.
Se tiver alguém sequestrado no pior morro do Rio de Janeiro, vão mandar quem lá socorrer? A guarda municipal. Vai dar ruim, né? Não tô desrespeitando a guarda municipal não, mas a função deles é outra. Deu para entender? Então tem que ser a tropa mais poderosa para confrontar aquele mal. Por isso você tem que saber em que guerras você entra, quais as guerras que você está entrando. Se você quiser entrar em guerras maiores, você precisa de toda a armadura de Deus, tá? Satanás, posso apagar aqui? Tá muito feio para tirar, não dá para tirar foto, né? Tira. Tá feio, mas vamos tirar essa foto aí para gente botar no grupo lá. É bom que os alunos vão olhar e falar: meu Deus do céu, que bagunça é essa? Então vamos lá, obrigado. Satanás, ele já perdeu no céu, sim ou não? Sim. Satanás foi derrotado já no céu? Já. Então, quem derrotou Satanás no céu? Vocês Estão fera demais. Vocês não criam nenhum. Então vamos lá. Satanás foi derrotado no céu, tá? Vamos lá, lá no céu. Satanás foi derrotado no céu. Quem foi que expulsou Satanás do céu? Foi Deus, sim ou não? Não. Tá? A gente vai explicar por que não foi Deus. Então, o arcanjo Miguel, com seus anjos, expulsou Satanás e os seus anjos, certo? Tá bom? Em Judas 1:9, Judas 1:9, o arcanjo, lembra lá naquela outra passagem que fala que ele queria pegar o corpo de Moisés? Lembra dessa passagem? Satanás queria pegar o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, você vê que ele de novo, ele vem e diz o quê? O Senhor te repreenda. Então, Deus não luta direto com o diabo. Por quê? Lembra que eu comentei isso aí? Em algum momento eu comentei isso com vocês. Lembra? Por que Deus não luta direto com o diabo? É isso aí. É outro patamar. Não tem como Satanás chamar o Senhor para a guerra se quem pesa 100 quilos não vai lutar com frango, né? Já viu essas lutas aí? Luta tem que ter o quê? O mesmo nível. Ele não tem como. Então como é que Deus luta? Por procuração. Manda um anjo. Você que faz parte da igreja, tá certo? Então, ó, Pastor João. é Judas 1:9, tá? Então Satanás perdeu no céu, sim ou não? Sim. Perdeu no céu. Correu para onde? Correu para onde? Terra e mar, né? Perdeu ou não perdeu? O diabo já perdeu na terra, sim ou não? Já. Na terra, sim. Como que ele perdeu na terra? Porque Jesus voltou a falar com a machado na mão dele. Jesus, ele encarna e derrota Satanás. Ele pega de volta o governo e entrega para você. Tá certo? Então o diabo também foi derrotado aonde? Lá na cruz, não é isso? Por quem? Jesus. E hoje a igreja continua derrotando ele, não é? Vou botar a igreja aqui para você entender, tá?
Jesus, isso aqui é um detalhe. Jesus o que? Homem, tá? Jesus homem derrotou ele. Só que não é qualquer homem. A gente vai ver que é o Jesus homem tá? Jesus ele encarna e antes dele ser tentado pelo diabo, ele recebe o que? O Espírito Santo, tá? Aqui já é um sinal da importância de ser cheio do Espírito Santo. Não tem como vencer o diabo se não tiver com o Espírito Santo, tá? E no inferno ele perdeu também? Então Satanás perdeu no céu, na terra e no inferno. Derrotado. Por isso que o nome dele é derrotado, tá? Agora tem um dado importante aqui. Gostaria que vocês guardassem esse versículo, Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Quem está com a Bíblia aí para ler? Dá para ler alguém aí? Ezequiel 28, 14. Só para você entender um dado importante. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então tu eras um querubim Ungido. ungido para quê? Proteger. Tem outra Bíblia que fala o quê? Para cobrir. Olha a função dele, função de proteger, função de cobrir. Olha o porquê Satanás tem falado no ouvido de muita gente para não estar debaixo de uma cobertura espiritual. Satanás tem investido nisso. Um crente que entende de cobertura espiritual, ele vai dizer: eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu não estou dizendo de loucura de cobertura espiritual que existe por aí. Estou falando de gente doente na esfera que se acha os patriarcas espirituais. Estou falando disso. Eu estou falando de uma cobertura espiritual sadia, espiritual, séria, que você vai para aquela igreja e ali aquele pastor diz: olha, você está debaixo da cobertura, da minha cobertura espiritual. Estou dizendo que você vai ter que pedir autorização até para ir no cinema com a sua esposa, que tem lugar que tem coberturas malignas, tá? É outra coisa, que quer te pressionar, que quer mandar na tua vida, que você, se faltar na igreja, você desviou. Não estou falando disso não. Estou falando de uma cobertura sadia. Nós não estamos aqui para te ajudar. Pastor, ele apacenta, ele conduz, tá? Pastor não fica cuidando, se metendo na vida particular de ninguém. Agora a gente aconselha, a gente orienta, a gente recebe o gabinete, a gente se ajuda da melhor forma. E o pastor, ele está ali para conduzir. E aquela pessoa que entende da cobertura espiritual vai saber da necessidade que a Bíblia fala de ter um pastor sobre a vida dela. E cada um procure um pastor sério para estar debaixo daquela cobertura espiritual. Mas quem entende de cobertura espiritual, que é o Satanás, que uma das funções dele era cobrir, ele faz de tudo para as pessoas falarem: eu não preciso de homem não, eu não preciso de pastor não, eu não preciso de ninguém, né? Pronto, é tudo que o diabo quer. Engraçado que a pessoa vai numa academia, tem personal trainer, vai no médico, tem um doutor lá, vai no mercado, tem o pessoal lá para orientar, tem
E aí parece que quando chega na igreja a pessoa diz, não preciso não, tal. Tem gente que tem dificuldade de entender que Deus instituiu igreja, que Deus instituiu pastores, mestres, doutores, pessoas que Deus capacita para a obra dele na terra, tá? Então o único que não quer que as pessoas fiquem debaixo de uma cobertura espiritual é o diabo, porque tirou de uma cobertura espiritual, fica fácil para ele atacar. Nós somos um corpo e precisamos estar dentro desse corpo cujo cabeça é Cristo. Inclusive os pastores sérios entendem que também eles fazem parte do corpo e que a noiva não pode se apaixonar por ele, porque a noiva tem um noivo. Pastor tem que ter muito cuidado com isso. Não deixe a noiva se apaixonar por você, porque ela já tem um noivo, que é Cristo, tá bom? Então vamos lá. Deus nunca lutou contra Satanás diretamente, tá? E nem vai lutar diretamente com Satanás. Como eu falei, para Deus lutar contra o diabo diretamente, o diabo deveria ter a mesma estatura de Deus. Então não há como o diabo se autoqualificar ao nível de fazer Deus descer para lutar com ele. Às vezes a gente encontra algumas caricaturas, né? O diabo lutando com Deus, né? As pessoas não conhecem Deus, porque não tem como, tá? Não é? Deus suado ali, ó, quase perdendo, estou quase perdendo, ore por mim, ore por mim. Não tem como, tá? O que acontece então? O que acontece é igual às guerras dos países. Como é que as guerras dos países funcionam? Por procuração, tá? As guerras funcionam por procuração. Lembra da guerra lá de Davi com Golias? O Golias era do povo de quem? Dos filisteus. Aí o rei dos filisteus arrumou o Golias, o guerreiro, ninguém ganhava ele, e botou para lutar contra Israel. Ou seja, vinha um homem para lutar contra Golias, e quem ganhasse, o outro ia ser escravo agora, o país ia ser escravo, e ninguém queria lutar com Golias. Então o Golias representava o quê? O rei de lá. E aquele que iria lutar contra Golias representava Saul. Os reis não lutavam em si, existe a procuração. Não tem países que brigam com o outro? Você vê o presidente lá enfiando a espada no outro? O presidente ele só fica na administração, mas aquele soldado que está lá na ponta representa esse rei. Aquele soldado que está lá representa aquele exército. E se aquele soldado envergonhar, quem vai ser envergonhado? O rei de cá. Aí a gente tem que ter cuidado, porque eu e você carregamos algo poderoso, e se a gente envergonha o Senhor, é o nome dele que é envergonhado. Então veja só, guerras por procuração, tá bom? Eu e você temos legalidade nessa terra, sim ou não? Você não anda na terra? Você precisa de autorização para andar na terra? Não, porque você é legal. Legal significa o quê? Você está vivo, então você anda, você circula, você vai. Por isso que a gente não vê espírito, essas coisas todas. Existem demônios que, se estiverem circulando, é porque alguém está por trás daquilo ali. Você não pede para o Senhor enviar um anjo lá? O anjo só vai porque você deu legalidade para isso. Os demônios só agem na vida de alguém porque alguém está dando legalidade, senão não tem como. Por isso que, olha a importância da gente estar orando. Os anjos são espíritos ministradores ao nosso favor. Não tem anjo indo para lugar nenhum se não tem crente orando. Isso aqui é poderoso. Por isso que Satanás faz de tudo para a gente não orar. E aí Martinho Lutero, um homem extraordinário, ele vai dizer: eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia que eu tenho que pelo menos orar 4 horas. Ele entendeu o que é o mundo espiritual. Porque um crente que não sabe o que é o mundo espiritual, ele não ora. Ele fica só dando cabeçada durante o dia dele, tentando resolver do jeito dele, aí chora, aí se desespera, aí fica aquele crente 6 horas para todo lado, 6 horas por mim, 6 horas por mim.
Mas o crente que entende de mundo espiritual, ele tem um lugar que ele para, e Daniel parava 3 vezes, só para a gente lembrar. Davi parava 5. Hã? Não, ele não tinha tempo não, ele arrumava o tempo. Porque Daniel era um homem mais ocupado de qualquer um de nós. E ele parava 3 vezes ao dia para orar. Um homem que comandava 120 províncias, sem nenhum zap para mandar, tinha que ir pessoalmente mandar soldado, e não tinha e-mail, era pombo correio, e olha lá. E ele parava tudo, 3 vezes ao dia, dobrava o joelho dele lá, né, e levantava as mãos, e ficava lá orando. Quem derrubou um homem desse? Não tem como, não tem como. Satanás, sabendo disso, que se você orar vai estragar o plano dele, ele faz de tudo para te ocupar, inclusive te distrair. Entendeu? Porque tem crente que diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, mas está distraído. Não está fazendo nada de pecado não, mas vive distraído. Satanás conseguiu ocupar ele. Até a obra a gente tem que ter cuidado para a gente não se ocupar de uma forma errada, que o diabo pode distrair a gente dentro da obra. Os apóstolos, quando começaram a vir situação para distrair, opa, peraí, nós aqui vamos levantar diácono para resolver isso aí, para a gente continuar ministério, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Aí sombra de Pedro cura, né, gente? Ora, hoje 99% dos pastores estão distraídos. Não tem tempo para orar não, que o dia é muito corrida, não sei de quê, e papapá. Aí prega só barulho. Aí começa a usar, vamos arrumar uma técnica aí para fazer a igreja crescer. Vamos arrumar um marketing multinível para a igreja virar empresa e começar a crescer e tal, entendeu? Vamos tentar atrair. Qual é a festa do mundo que está aí para a gente imitar, botar aqui dentro da igreja, para ver se o povo vem. O ímpio não aguenta mais o mundo, não aguenta mais não. O povo quer chegar no lugar e o poder de Deus se manifestar. Pessoas cheias do Espírito Santo. Por que às vezes lá no interior acontece mais do que na cidade grande? Não tem tanta distração como a nossa aqui, né? Aqui a gente tem tanta distração que o pessoal fez um meme: filho encontra a mãe depois de anos porque faltou luz. Filho reencontrou com a mãe dentro de casa depois de anos. Porque faltou luz, aí um chegou aqui, o que a gente vai fazer? Entendeu? Aí você pega o interiorzão, meu irmão. Imagina, Deus te manda lá para o interiorzão, sem internet, que é difícil hoje também, né? Mas você imagina um lugar que não tem internet, não tem nada, você tá disponível à noite, terminou o seu dia de trabalho, você fica ali, olha para um, olha para outro, vamos dar glória a Deus? Agora aqui, meu irmão, tu começa a mudar de canal, tu acorda no outro dia, ainda tem canal, série, uma atrás da outra, não acaba. A gente foi numa missão ali, lá no interior de Minas, e aí tinha uma igreja católica ali no meio, um lugar meio pobre, mas era o único lugar que tinha Wi-Fi, aí Juntou todo mundo, virou todo mundo católico. Vamos pegar o Wi-Fi da igreja católica aqui. A gente vai para o interior, mas a gente fica desesperado. Uma feita, eu fui para o Paraíba do Sul, onde eu tenho um terreno lá, bem no interior do Rio de Janeiro. Eu fui no carnaval, eu e minha família para lá, para ficar aqui no carnaval. Cheguei lá no carnaval, os 4 dias que teve de carnaval, a igreja é cheia. Os 4 dias, eu fiquei impressionado. Legal, Os né? 4 dias a igreja é cheia. É porque 99% das igrejas do carnaval fecha, né? Ou seja, numa hora que deveria estar aberta para, né, alcançar alguém aí perdido. Mas as que abrem, o povo vai mesmo. Então, ó, eu e você temos legalidade na terra, sim ou não? Nós temos permissão legal na terra. Mas Deus e o diabo são espíritos. É isso que a gente precisa entender, tá? Não é que Deus não tem os seus decretos. Tem coisa que Deus já decretou e vai acontecer, tá? São decretos divinos. Mas a ação dele, da ação do Espírito Santo, a ação, você vê que o próprio Espírito Santo nos coloca como o quê? Casa. Somos casa, morada, habitação, tá? Então, por isso, eles precisam de pessoas. Olha para a Bíblia. Para que precisava levantar Moisés?
Para que precisava levantar tanta gente? Para que precisava levantar Noé para esperar ele construir uma arca para salvar? Era só arrumar um barquinho, Noé entrava com a família dele. Mas Deus, para que ele possa agir nessa terra, que ele estabeleceu essa lei, e Deus ele obedece a palavra dele. Deus ele vela para cumprir o quê? A palavra dele. Guarde isso. Deus não tem compromisso com a gente. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você estiver debaixo da palavra dele, tu se deu bem. Entendeu? Debaixo da palavra dele, a gente se dá bem. O problema é quando a gente não está, aí fica difícil. Então, o Espírito não tem legalidade na terra. Então, se o exército, lá o soldado, perder a batalha, aquele que eles representam vai ser ferido, vai ser mal visto. Nós somos soldados do exército de Cristo. Então tem soldados do exército de Deus e soldados do exército do diabo. A ação de Deus ou do diabo na terra é por meio dos seres humanos. Olha só o que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você vê tanta dedicação para as coisas do mundo, tá? Então, como o diabo ele usa pessoas, você vai passar por situações, por exemplo, do nada alguém vai te odiar, não é que você aprontou, tá? Do nada, às vezes um familiar se levanta com ódio, você tem que identificar que é o diabo que está ali, é o mal que está ali. Lógico que tem gente que apronta, é outra conversa, né? Tem crente que apronta e diz que é o diabo que está perseguindo. Não, é ele que vacila mesmo, apronta, tá? Mas muita coisa você vai passar, que gente vai te odiar, do nada alguém vai te ferir, do nada alguém vai te atacar para tentar te entristecer, tá? Às vezes o próprio casal, às vezes pais e filhos, irmãos de sangue, vizinhos, colegas de trabalho, tá? Então, eu e você, nós precisamos entender agora, você agora, as pessoas que estão lá fora, nós estamos a serviço de terceiros. Você sabia disso? Nós estamos a serviço de terceiros. Quem são esses terceiros? Deus ou o diabo. Você sabia disso? Que o teu caminhar, o teu agir, o teu proceder, você está a serviço de alguém. Pelos frutos, você conhece. As suas inclinações, as suas atitudes vão dizer para você quem é que te guia, quem é que está na cabeça, quem é o cabeça, se é Cristo ou é o diabo. Precisa entender isso. As autoridades estão a serviço de alguém. As pessoas estão andando na nossa rua, ao nosso redor, trabalham com a gente, elas estão a serviço de alguém. Não tem ninguém isento não, alguém, porque corpo vazio não fica, ou é o Espírito Santo ou é o mal, tá? Então, esse entendimento, para quando você estiver conversando com alguém, você ter essa atenção espiritual. Quem é que está ali por trás? Né? Que às vezes a gente só está espiritual no evangelismo, ou dentro da igreja na oração. Não, eu estou lá no shopping andando, eu tenho que estar ligado com Deus. Quem é que está ali por trás daquele vendedor? Quem é que está por trás daquele convite? Quem é que está por trás daquele aniversariante? Eu preciso andar ligado no espiritual. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Deus ele diz: eu quero alguém para ir em meu nome. O que diz lá Isaías 6:8? Alguém está com a Bíblia aí para ver? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Meu Deus, quem que Deus vai usar?
Quem está disponível hoje para Deus usar a gente? Nós estamos disponíveis? Ou os cuidados dessa vida já embaraçou a gente? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Trabalhe. A menina foi usada lá pro general Naamã, trabalhando na casa dele. Porque às vezes a gente acha que só o trabalho dentro da igreja é que conta. Não, é aonde eu estiver. Ele está querendo enviar, Ele está querendo nos usar. O Senhor está procurando. Não tem um texto que fala sobre isso? Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Então quem Deus vai usar nessa geração nossa? Será que Deus vai ter que libertar um neto da gente, um filho pequeno, para ensinar a gente a ser crente? Ou eles vão aprender a ser crente com a gente? Será que vai ter preciso se levantar outra geração? Será que a gente vai ter que envelhecer na obra para ficar aquele velhinho sem força nenhuma, para Deus começar a usar os jovens? Ou os jovens vão ter referência que ainda que você esteja com 90 anos, mas vão dizer, levanta a mão da vovó, que quando a vovó levanta a mão, o demônio cai. Porque o que eu vejo muito na vida dos mais velhos é viver de histórias antigas. Eu não aceito isso. Quanto mais velho eu ficar, aí, meu irmão, que até a sombra vai libertar, vai curar vidas. É crescente, é crescendo na graça e no conhecimento. Eu tenho que acreditar, se o Senhor me der vida até lá aos 90 anos, as pessoas vão pegar a mão do vovô, bota aí na doença para ver se não sai. Porque vai chegar a hora que as nossas pernas não vão, né? Os nossos olhos não vão ter aquele olhar, mas a unção vai ter que ter, meu irmão. Mas o que a gente vê, a gente vivendo de histórias do passado. Antigamente Deus me usava, eu botava cego, enxergava, mudo. O que aconteceu, meu irmão? Tu está vivo, tu caiu, tu perdeu a unção. Então eu não posso viver de quê? Do passado. Eu tenho que ter experiências hoje, nesse mês de agosto, Deus operando lá no teu serviço, lá no teu trabalho, gente manifestando, sendo liberta, transformada pelo poder do Senhor, e não do passado. Amém, gente? Vocês concordam, sim ou não? Amém. Então, ó, quem que Deus vai usar? Ele quer alguém que vá no nome dele. Marcos 16:15, o que diz? Ide. E tem um detalhe, não foi pedido. É o que? Imperativo, ordem. Então o Senhor vai cobrar. Agora quem Deus vai usar hoje? Quem Deus vai usar na tua família? Quem Deus vai usar na igreja? Se às vezes até os que deveriam estar prontos, os pastores têm que ficar, por favor, vai para a igreja, não te vi, já tem um mês que você não vem e tal. Não tem como, irmão. Deus tem que operar através de você. É você que Deus chamou para fazer uma grande obra. Ide, está lá. O Espírito Santo é o embaixador de Deus na terra, e nós somos a embaixada. Diga assim: eu sou uma embaixada. Isso aí, o Espírito Santo habita em você, ele é o embaixador. Você está andando, uma embaixada móvel. Tem noção do que é isso? O Espírito Santo habita em você. Você vai andando. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu andando na rua, você andando na rua, você dirigindo, você trabalhando, você estudando. É Jesus aqui andando na terra. Você consegue entender isso? Porque quem habita em você é o Espírito de Jesus que vai te guiar. Apocalipse 12, 7 e 8. Apocalipse 12, 7
vai falar da batalha de Miguel e seus anjos com o dragão e os seus anjos. E no versículo 8 vai dizer que não achou mais lugar no céu para o dragão e seus anjos. Ou seja, Satanás foi expulso. Ele não tem mais lugar para ele no céu. Como que não vamos vencer aquele que já foi vencido? Como um cristão que serve a Deus, que é a embaixada do céu na terra, vai perder para qualquer pessoa que está sendo instrumento do diabo aqui na terra? Como? Não tem como, tá? Não faz sentido você que serve a Deus perder a guerra para quem serve ao diabo. Não tem como. A Bíblia é recheada de versículos, mais são os que estão conosco do que o que está do outro lado. Se tiver dúvida, pede o Senhor para abrir a visão, para você ver os carros de fogo, as carruagens, os anjos de fogo. Então, se entendermos o mundo espiritual e vivermos de verdade, nós vamos ver coisas inexplicáveis aos olhos humanos. Nós vamos ver acontecimentos sobrenaturais se tornando normal. Gente, é normal. Se nós vivermos e entendermos esse mundo espiritual, a gente vai ver as coisas acontecerem naturalmente, assim como você anda e você sabe que vai andar, assim você começa a ver as coisas acontecendo na tua vida. O mundo espiritual começa a se tornar tão real que você começa a ver coisas e diz, todo mundo vai dizer, isso é impossível, mas para você que anda no sobrenatural, vai se tornar possível. É que a fé está diminuindo das pessoas, mas não a nossa. A palavra diz, quando o Filho de Jesus fala, Lucas 18, quando o Filho do Homem voltar na terra, encontrará fé? Então, antigamente, as pessoas se reuniam para orar para o paralítico andar. Hoje já todo mundo faz uma entrega e dá uma cadeira. É ou não é? Isso aí. Casamento em crise, procura os psicólogos. Não estou falando mal de psicólogo não. Procura os psicanalistas, procura os doutores. É um transtorno, não sei de quê. Aí pode ir, tá beleza, tem leis humanas aí para ajudar. Mas quem está orando primeiro para repreender a coisa ruim? Dor de cabeça, os irmãos, cada um tem. Tu quer o quê? É omeprazol, dipirona, né? Tal. O assunto está assim, porque a informação chegou para todo mundo. Eu estou com a dorzinha assim, ó, toma esse chá. Ninguém ora mais. Meu parente está bebendo muito, você é sem vergonha, não vale nada. Ninguém entende que ele é escravo. Pega o dinheiro todinho dele e bebe tudo, que é escravo. É tão escravo que depois a pessoa diz, eu não queria fazer isso, não queria mesmo não, que é escravo. Mas aí a gente diz, é safado, sem vergonha, vacilando, babá. Entendeu? Agora, se você e eu, que somos os que têm a revelação das coisas espirituais, não enxergarmos como as coisas espirituais, Jesus Cristo em Gadara, o gadareno se joga e é liberto nos pés dele. Mas se fosse hoje, a gente ia dizer, é um transtorno psíquico, um problema de psiquiatria e tal, vai tomar remédio o resto da vida. Simplesmente vamos dar respostas humanas. E não é função nossa essa. A função da igreja é libertação, transformação de vida, mudança, salvação. Só que o inimigo já conseguiu até nos altares envolver. Em muitos altares o inimigo já envolveu. Acabou. Tem pastor que diz, não, aqui demônio não manifesta não, porque ele não entra. Não entra, ele já dominou o pastor.
porque as libertações devem continuar. Os sinais seguirão os que creem. Nós temos que orar: Senhor, a tua palavra diz, os sinais seguirão os que creem. Então opera, Senhor. Não deixe os demônios ficarem escondidos, não. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver. E o diabo gritar: por que você me identificou aqui? Sai, coisa ruim, em nome de Jesus. Paralítico andar? Sim. Paralítico andar hoje, gente? Até no meio evangélico está sendo piada você falar que alguém vai levantar hoje. Ô meu irmão, vamos evoluir, né? As coisas mudaram, os tempos mudaram. Não, Jesus continua curando. Jesus continua fazendo caroço sumir. Jesus continua fazendo estéril ser mãe. Jesus continua botando útero novo, coração transplantado. O mundo espiritual tem tudo, tem coração para transplantar, tem fígado para transplantar, tem tudo, está disponível. Amém, gente? Eu vou dar 2 minutos de intervalo. 2 minutos de intervalo, tá? Que eu vou parar aqui para trocar o celular para a gente continuar gravando, tá? Vocês vão ali atrás rapidinho, comer um bolinho, aproveitar e bater o parabéns ali para aniversariantes, né? Vamos lá.